Boa tarde, muito obrigado por terem vindo. São tempos conturbados estes e, por além disso, peço desculpa pela minha voz, mas é fruta da época, não tem nada a ver com Covid. Quero agradecer ao Trindade, que é o segundo acolhimento que faz deste ciclo, ao Diogo Infante, ao António Pinto, ao Nuno Pereira, ao Adriano, ao Filipe, porque nos tratam sempre lindamente, são ótimos anfitriões, e aqui ao Luís Sintra, que eu conheci em 2001, mas só nos aproximamos mesmo em 2004 por causa do Arrabal, que tu me avançaste com bastante material para fazer aquela investigação. E nesta também tiveste um contributo muito grande, porque também me avançaste com uma série de elementos bibliográficos sobre as questões da fantasia. E depois já regressarei a ti, fazendo uma apresentação um bocadinho mais completa. Eu tenho sempre que fazer um ponto da situação desta investigação, porque muitas pessoas, através do inquérito que tem estado a decorrer, manifestaram uma confusão muito grande entre sexualidades e aquilo que eu tenho estado a redefinir como sexualidades e comportamento sexual ou visibilidade desse comportamento, nomeadamente questionavam-se depois do Pasolini e de outros criadores do mesmo âmbito se fazia sentido este tipo de estudo. Claro que faz, porque e sublinho o que eu quero aqui apresentar como papel e veículo para a dinamização do pensamento da arte, ou através da arte, é exatamente as questões da diversidade na sociedade, de não só aptidões, nem de opções, nem de géneros, mas também de confusões entre conceitos. E muitas vezes a arte é o único espaço e o único tempo onde podemos, de algum modo, refletir sobre essas questões mais profundas e que eu considero que são um bocado a raiz daquilo que é ser humano. Não é? O ser humano, quando cria a sociedade, quando se começa a sedentarizar, cria uma série de códigos e normas de conduta. E essas normas de conduta têm consequências, não é? Nomeadamente refreio de restrições, que muitas vezes levam ao deslocamento ou à deslocação de uma ideia para âmbitos completamente opostos e muitas vezes adversos. É nesse sentido e na tentativa de resgatar um bocado e regressar a uma maior pacificação com as questões da sexualidade, que eu me propus realizar este estudo, partindo das premissas exatamente de que há, como diz a Ana Carvalho, há 7 mil milhões de pessoas, logo há 7 mil milhões de géneros, e eu digo que logo há 7 mil milhões de sexualidades. As próprias sexualidades são mutáveis e muitas vezes poli-ocupacionais da mesma pessoa. Portanto, na própria pessoa podem existir várias sexualidades, e eu acho não tenho a certeza que a conferência de hoje vai tornar ainda mais clara esta ideia aqui com o contributo do Luís Sintra. Eu quero só fazer uma breve introdução por algo que está a ficar cada vez mais claro para mim. Eu acho que para os que estamos aqui não é novidade nenhuma. Sabemos que a palavra teatro deriva de theatron, que significa em grego o local do espectador, isto é, o sítio onde se vê a ação trágica. Surge também num texto de Helga Finter, uma alemã, que em 2003 tem um artigo sobre a teatralidade e o teatro, o espetáculo do real ou a realidade do espetáculo. E notas sobre a teatralidade e o teatro recente na Alemanha, numa revista direcionada para isto. E nesse artigo ela afirma que da atividade de ver, theomai, que significa olhar em simultâneo com os olhos e com a mente, surgiram os termos teatro e teoria.
Portanto, estamos aqui a falar logo de construção mental, de representação mental. A primeira construção mental do espaço, não é? Antes de ele ter uma construção concreta, materializada, portanto, há uma construção mental de um espaço onde se vai ver algo que é construído para ser visto nesse espaço, que é para ser visto não só com os olhos, mas com a mente. Portanto, é algo que é construído para ser visto num espaço específico a partir de determinado ponto de vista. Portanto, logo aqui estamos a encontrar uma dinâmica de intelectualização na sua acessão mais básica, não é? Intelectualização no sentido da ideia, da construção do pensamento e do seu reflexo na sociedade e nas suas implicações na sociedade. Temos um prefixo grego, que é kath, que surge em catharsis, que em França surge nos cátaros, e que também, num conceito que podem já ter ouvido, acredito que já tenham ouvido, mas se não tiverem ouvido, irão ouvir falar hoje várias vezes, que é cathexis. Então, este cath significa algo que é puro, algo que é branco. Os cátaros, que estão ali da zona de Albi, eram considerados os homens puros, os homens bons, e eram perseguidos por causa disso. Foi o embrião da Inquisição em França. Catharsis, não é? O processo através do qual se devolve a brancura, que se purifica, se devolve o equilíbrio. Daí ser um termo comum à medicina e ao teatro para Aristóteles, não é? No teatro também há todo um conjunto, um elenco de situações que levam a essa produção de uma catharsis, de uma purga. E depois surge-nos aqui cathexis. Cathexis, que significa, para o Freud, e que ele designa em 1922, não estou em erro, uma representação mental a partir da libido. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que os franceses designam o orgasmo como petit mort. Ora, aqui a petit mort é exatamente a passagem de algo, não é? Sair de algo para um outro estado. A catharsis é sair de algo para outro estado. E os cátaros pretendiam sair de algo mau para um outro estado. Portanto, estamos aqui a falar sempre de processos de liminaridade, a partir dos quais se sai de algo pathos, patológico, que o Rui Sintra irá abordar daqui a bocado, para algo que purifica, que cura. Relativamente às questões da libido, o Freud vai definir este conceito como a representação mental através da própria libido, isto dito de um modo muito redutor. E depois é sugerido que cathexis derive de uma palavra associada a uma questão emocional. Ora, a própria questão emocional, não é? Mais uma vez é pathos de patético, de emotivo. Portanto, estamos aqui, não sei se está a ficar claro, este conjunto de conceitos que, por um processo magnético do discurso, confluem para um mesmo centro, que é ultrapassar desequilíbrios. Há uma outra designação que é anti-catexia, que significa ao mesmo tempo aquilo que comumente é concebido como repressão, não é? A designação é uma pessoa reprimida, não é? Uma pessoa que não faz a representação mental, de acordo com este conceito, das suas pulsões, dos seus impulsos, e que aí entra o tal polícia, não é? Que separa aquilo que o ego pode fazer daquilo que o id quer fazer, que tu irás abordar. Esta questão das sexualidades, para quem esteve na última conferência, na qual eu já lancei para o ar a minha redefinição a partir da fantasia, não do comportamento, não
da realização dessa fantasia, mas muito mais como idealização dessa fantasia, ou seja, algo que participa de um campo específico sem estar restrito ao espaço e tempo desse campo específico, como tudo aquilo que para mim está relacionado com o sufixo. Perdão, há bocado eu disse sufixo e é prefixo, não é? O caso existe. O caso, mas aqui está a ver com o sufixo idade, significa a qualidade daquilo que participa de um determinado âmbito sem estar restrito ao tempo e espaço desse mesmo âmbito. Logo, sexualidade para mim é redefinível como aquilo que parte do que está associado e é associável e nasce com o sexo, com a ideia do sexo, mas que não está restrito ou restringido ao tempo e espaço do sexo. Este conceito da catexia, que é divisível em três instâncias, vem mais uma vez a contribuir para tornar mais sólida esta ideia de que a sexualidade é, sobretudo, uma representação mental, algo que surge na matéria, por exemplo, quando nós associamos representação a algo que está materializado, é algo que surge em vez da ideia. Neste caso, é a representação da própria ideia. É como se houvesse um filme que é feito no cérebro do próprio indivíduo, que desse modo sublima o conjunto das duas pulsões, da pulsão agressiva e a pulsão sexual, que estão diretamente ligadas à libido e à pulsão da morte. Já referi por que motivo isto para mim está tão relacionado com o teatro, apesar de ter ultrapassado as margens do teatro. Isto de modo redutor, porque para mim tudo que é arte é teatro, mas isso são outros 500. Porque que é tão importante também pensar na sexualidade como representação, porque o ser humano só consegue pôr cá fora algo que comece cá dentro. Há uma frase num filme que é o Apocaliptos, se não estou em erro, é assim, que é o Apocalipto, do Mel Gibson, que começa com a seguinte frase, a seguinte ideia sobre a destruição do Império Inca ou Maia. Nenhuma civilização consegue ser destruída a partir de fora se não se começar a destruir a partir de dentro. A mesma coisa eu considero que se pode dizer em relação a tudo aquilo que habita o ser humano. Na sua construção, tudo aquilo que nós ganhamos e tudo aquilo que nós perdemos é a partir de dentro, mesmo que tenha uma grande influência ou uma influência mais impactante a partir de fora. Nesse sentido, tudo aquilo que contribui para a nossa noção das coisas é o teatro que nós vamos fazendo em termos mentais, que depois passa também para o teatro do corpo, que ninguém melhor do que Rui Sintra para abordar hoje. Rui Sintra, que é natural de Almada, fez o curso de dramaturgia no IFICT e teve aulas de teatro com o Rogério de Carvalho, portanto está perfeitamente apto, porque conhece os dois campos muitíssimo bem, formou-se em filosofia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, tendo sido jornalista e crítico de teatro no jornal O Independente. Com o virar do milénio, formou-se em Psicologia no ISPA, onde também fez mestrado e é pós-graduado em Psicossomática e em Psiquiatria e Saúde Mental pela UCP. Atualmente é psicólogo clínico com prática clínica em Lisboa, tendo se especializado como psicoterapeuta psicanalítico de casal e família, formado pela Poesis, onde é formador, e como psicoterapeuta psicanalítico relacional pela Psi-Relacional. Tem escrito sobre arte e psicanálise e tem sido conferencista sobre técnica psicanalítica aplicada a casais e famílias em vários congressos e colóquios. Portanto, neste momento é com muito prazer que eu... como é que eu faço isto, António?
É com muito prazer que eu saio daqui. Acho que já sei como é que vou fazer isto, portanto, mas isto não está bom. Vou passar a palavra ao Luís Sintra, para não perdermos mais tempo, enquanto o António me ajudar por colocar ali o que eu quero, que é passar para o slide a seguir, com o elenco de temas selecionado pelo Luís Sintra, e muito obrigado mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado. Posso tirar isto, não é? É mais fácil tirar Pode. Este podemos sair. Já pode mostrar, já aparece. Ok, então eu quero começar por agradecer também ao Trindade por esta oportunidade de estar aqui, por este acolhimento, pela realização deste conjunto de conferências tão pertinentes e tão importantes, que trazem reflexões que eu penso que todos nós nos vamos deparando, de alguma forma, vamos se questionando. E quero também deixar aqui um grande obrigado ao Bruno por me ter convidado para estar aqui e por esta oportunidade de falar um pouco acerca de coisas que eu tenho pensado ou tenho refletido relativamente a estas temáticas. Vou só aqui abrir o meu documento. Ok. Então, o Bruno já adiantou aqui algumas coisas que são temas que já têm vindo a ser pensados, nomeadamente na psicanálise e também na psicologia. Para mim é sempre difícil fazer uma distinção entre onde é que começa uma ou acaba a outra. O próprio Freud definiu a psicanálise como uma psicologia, portanto uma forma de conceptualização dos mecanismos e dos processos mentais, e andou muito em torno desta questão precisamente da representação e de como é que se dá estas representações. Esse tal filme mental, que de acordo com medições mais recentes, parece que acontece a um ritmo de 13 imagens por segundo, não de 24, como no cinema, e que desenrola precisamente o que nós somos capazes de fazer com que ele se desenrole projetivamente na nossa mente e naturalmente relacionado também com outros processos que envolvem várias dimensões psíquicas, várias dimensões cognitivas, várias dimensões experienciais, vivenciais, etc. Entre as quais está precisamente esta dimensão da sexualidade e, nomeadamente, também esta dimensão do corpo. O corpo como origem dos nossos pensamentos, que é um dos temas do último livro do António Damasio, ou seja, que seria possível traçar desde sensações internas, de processos muito enraizados, alguns deles endócrinos, alguns deles de comunicação entre os diversos órgãos, entre os diversos sistemas do corpo. Alguns desses processos seriam capazes de fazer uma trajetória através de todas as componentes, todas as estruturas cerebrais, até se materializarem numa imagem ou num pensamento. Portanto, é muito difícil perceber exatamente, ou seja, isto dilui de alguma forma completamente esta noção de que nós e que também é experiencial, atenção, de uma dicotomia entre corpo e mente. Portanto, cada vez mais percebe-se que há uma interligação e
uma das primeiras psicanalistas, ou uma das psicanalistas, pelo menos aquele que eu mais gosto a pensar estas coisas, foi precisamente a Joyce McDougall, que escreveu nos anos 60 e 70 2 livros acerca das representações mentais e da forma como as representações mentais têm lugar não só nas vivências psíquicas, mas também nas vivências internas e nas vivências psicanalíticas. Bom, quer isto então dizer? Eu se calhar ia só fazer aqui uma breve introdução acerca do que é que foi alguns aspectos importantes do movimento psicanalítico, porque se calhar para a maioria de nós, para mim também era assim, portanto a psicanálise era um representado daquela forma que todos nós vemos nos filmes e sobretudo nos cartoons, não é? de um divã com um psicanalista mais ou menos aborrecido ou dorminhoco lá atrás e, portanto, e com um paciente, aliás, o Quino, o autor da Mafalda, tem uma série extensa de vários cartões acerca, e também são muito frequentes nas páginas. É uma fantasia também. É uma fantasia, exatamente. Mas a evolução a psicanálise como processo de conhecimento, claro que é uma construção de conhecimento e, como todos vários processos de conhecimento científicos e de outra forma, acontecem através de rupturas, de saltos teóricos, de confrontações teóricas, de teste de algumas hipóteses e abandono de outras, e, portanto, ao longo destes 100 e poucos anos que a psicanálise tem de existência, foram havendo muitas rupturas, foram havendo... eu diria que o que assistimos, talvez o movimento mais importante que se terá dado, que provavelmente até já estaria no próprio Freud, teria que ver com o deslocamento daquilo que era a compreensão única e exclusiva dos fenómenos intrapsíquicos, ou seja, o que é que se passaria dentro dos processos mentais dos pacientes e das pessoas, para um processo, digamos, mais complexo, mais abrangente, e que assentaria na dimensão interpsíquica, ou seja, como é que estes processos acontecem entre duas ou mais mentes. Ou seja, esta, digamos, é o estado atual que a proposta da psicanálise relacional vem trazer, em que os processos mentais não existem por si só, eles existem num contexto relacional e começam precisamente num contexto relacional. Nas primeiras relações, que é a primeira relação, as primeiras relações da vida, entre a mãe e o bebê, e nas várias relações que vão sendo as pedras da construção do psiquismo e mais tarde da estrutura da personalidade e de todas essas componentes que giram ou gravitam à volta da noção de eu. Isto quis dizer que a psicanálise foi abandonando cada vez mais algumas concepções muito tipificadas, muito rigidificadas, uma delas precisamente o divã, portanto, o divã já não é propriamente um elemento necessário por exemplo, no campo da psicanálise relacional, em que a interação frente a frente e o olhar no rosto um do outro e da postura da leitura do outro, do corpo do outro, né, em presença,
passam a ser também elementos fundamentais para a compreensão de processos, enfim, que tenham que ver com aquilo que traz a pessoa à consulta, seja qualquer patologia que seja. Portanto, eu também diria que em termos do houve quem alargasse estas dimensões aos processos grupais e, portanto, para além de um intra e de um interpsiquismo, existiria, ou seríamos capazes de estabelecer um psiquismo grupal, ou seja, qualquer coisa que acontece quando nós estamos juntos uns com os outros, e onde aspectos que na psicanálise ortodoxa não eram muito valorizados, mas como os aspectos culturais, Freud valorizou, porque os últimos escritos de Freud andaram muito à volta, vários escritos de Freud andaram à volta da cultura, mas digamos que na prática clínica esse não era o core, mas que aconteceram, ou que foram acontecendo de uma forma menos visível ao longo da construção da teoria psicanalítica, mas que nos últimos anos vieram a ter uma expressão muito maior e, sobretudo, com as terapias à volta dos grupos, a grupo-análise, a psicanálise de grupo, de corrente francesa, a grupo-análise mais de orientação inglesa, que é a escola que também predomina em Portugal, e as correntes ligadas ao casal e à família, que foram constituídas em 3 polos distintos, sobretudo Inglaterra e Estados Unidos por um lado, França e América do Sul. América do Sul porquê? Porque durante a guerra a América Argentina acolheu muitos psicanalistas que fugiam da guerra, portanto o período da guerra interrompeu aqui a progressão do movimento psicanalítico, estava a acontecer na Alemanha, na Áustria, etc., com a dispersão de muitos psicanalistas pelo mundo, muitos deles para a Argentina, muitos deles para a Inglaterra e Estados Unidos e digamos, com evoluções diferentes nestes vários palcos, digamos assim. Agora falando um bocadinho então da Joyce McDougall. Quem é Joyce McDougall e como é que ela surge neste contexto? Joyce McDougall era uma psicóloga nascida na Nova Zelândia, neozelandesa, que fez lá os seus estudos de psicologia e mais tarde emigrou para a Inglaterra, onde começou a fazer formação na Sociedade Psicanalítica Inglesa e onde atravessou um período muito conturbado, um período que ficou conhecido pelas controvérsias Freud-Klein, em que de alguma forma surge uma das mais importantes decisões dentro da psicanálise, que opunha a Melanie Klein, psicanalista inglesa, opunha à filha de Freud, a Anna Freud, e começou por ser uma disputa em torno da psicanálise infantil, sobre os modos ou as possibilidades da psicanálise infantil. Esta ruptura deu-se com digamos, o predomínio da corrente kleiniana em Inglaterra, e com a imigração da Anna Freud para os Estados Unidos, um desenvolvimento que ficou conhecido pela psicologia do eu,
onde, de alguma forma, decorreu depois outros desenvolvimentos, nomeadamente aqueles que vieram a desembocar na psicanálise relacional. Entre os kleinianos e freudianos surgiu um grupo do meio, digamos, aqueles que não queriam ficar divididos na luta, e que cuja se calhar o nome mais expressivo é o de Donald Winnicott, e que tentavam de alguma maneira tornar possível ou conjugar as posições que pareciam estar em divergência. E conseguiram, de alguma forma, o Winnicott, neste momento, é um autor muito estudado, com muitos contributos ao nível do desenvolvimento e da psicologia infantil, e com construções teóricas que vieram que hoje são fundamentais para a compreensão de determinados aspectos relacionais, determinados vínculos e certos sofrimentos, naturalmente. Então, a Joyce McDougall centrou-se mais ou menos, acompanhou o Winnicott. O Winnicott é uma referência para a sua psicanálise. Acompanhou este grupo do meio, tentou conciliar estas posições e nos anos 60, por via do casamento, vai viver para a França, onde nos finais dos anos 60 e 70 vê-se envolvida mais uma vez numa outra guerra, e esta guerra era a que opunha a Sociedade de Psicanálise de Paris ao movimento lacaniano e à ruptura que daí surgiu e com o extremar também das duas escolas. Portanto, também aqui a McDougall tentou criar pontes e não só portanto, tentando fazer ligações entre estas correntes que se opunham, que se gladiavam em França, mas também criar pontes entre uma ruptura que existia entre a psicanálise francesa ou continental, europeia, e a psicanálise anglo-saxónica, uma vez que ela vinha também. Ora, não sei se eu cheguei a referir, mas a McDougall tinha feito teatro ainda quando estava na Nova Zelândia, tinha trabalhado, tinha iniciado a sua formação como atriz, e como mulher que é de procura de grandes sínteses e uma mulher de integrações, portanto ela integra de facto pensamentos, ela integra estes valores que vêm de escolas ou de programas que estão dissociados. Bom, não é quase não me espanta, não é, que ela tenha também integrado aquilo que é um aspecto importante da sua vida, o teatro, dentro das suas concepções teóricas. E, portanto, o que eu acho que empresta uma dimensão vivencial e muito pessoal, de onde resulta também uma dimensão de compreensão do psiquismo muito facilitadora e muito produtiva, de alguma maneira, enquanto geradora de compreensão e de conhecimento e de produção de aspectos teóricos. Portanto, então, por isso não espanta que os dois principais livros que ela nos deixa tenham como título Theatres of the Mind and Theatres of the Body. Digamos, o Theatres of the Mind é onde ela desenvolve a sua concepção mais árdua psicanaliticamente, do ponto de vista teórico, e o Theatres of the Body, de alguma forma, como ela diz no início, é um livro que surge por necessidade e que decorre precisamente das reflexões que ela foi fazendo e foi sentindo enquanto escrevia este primeiro livro.
Então, de uma forma muito grosseira e muito geral, portanto, o que é que se passa neste livro? Estas representações e estas vivências, digamos, a obra decorre aqui em 2 níveis. Primeiro, ela faz uma compreensão do psiquismo e dos processos mentais ao nível desta representação, precisamente enquanto uma produção teatral, digamos assim. Ou seja, então, e quem são os atores? Os atores são precisamente estas representações, e ela aqui vai beber à teoria kleiniana da relação do objeto, ou seja, os autores e a trama é precisamente esta relação de objetos. O que é que diz a teoria da relação de objetos? Diz que nós fomos incorporando representações ao longo da nossa vida, modelos, concepções, ideias e muitos processos inconscientes de ligação que ficaram, de alguma forma, aglutinados em objetos, aquilo que Freud chamava objeto, como não no sentido de coisa, mas no sentido de alvo, o lugar para onde se dirige ou para onde é apontada a pulsão. Ou seja, o objeto é precisamente o alvo, ou seja, a pulsão, digamos, é a energia que é movida na direção do objeto. O objeto é esse lugar que recebe, que é investido por essa energia, e a catexis seria precisamente esse ponto de inflexão onde se dá esta ligação da pulsão com a representação. Mas pode ser transformado em algo que diverge de uma fluidez natural. Só a título de exemplo, por exemplo, um violador, não é, como a pessoa visada não é passível de uma realização pacífica sexual, ele constrói uma representação mental em que se torna uma presa. Isto para dar assim um exemplo muito gráfico. Será isso? Podemos falar nisso? Do ponto de vista, porque aí há outra dimensão. Ou seja, a grande questão, e isso tem que ver com a questão da sexualidade, sim, é o teste de realidade. Ou seja, porque que e a compulsão, a repetição, na tentativa de, às vezes, tentar satisfazer aquilo que é uma representação, digamos, que é uma fantasia, mas que no teste da realidade, por alguma razão, falha e por alguma razão não é satisfatória. E como a fantasia tende depois a sobrepor-se, o violador tende a repetir o mesmo processo. Ou seja, a cada violação que existe é falar de violação, teríamos que ver exatamente o que é que aqui quer dizer, mas a violação, vamos entender aquilo como um exercício de um poder sobre o corpo do outro, um exercício de uma força, e, portanto, que de alguma maneira pode estar aqui alimentado por uma fantasia, e normalmente está alimentado por uma fantasia prévia. Ou seja, antes de haver a construção da repetição, portanto, do ato repetido da violação, há uma construção mental, portanto, há uma representação mental de uma outra possibilidade, uma vez que a natural é impossibilitada. Só um outro exemplo, o Freud fala, quando escreve 3 textos, eu creio que são 3 textos para um conhecimento da sexualidade ou sexual, é ele o criador da designação dos invertidos, não é? Quando ele refere os invertidos e as suas fantasias e a forma como esses invertidos conseguiam, de algum modo, visualizar a associação desse impulso da libido, não era esse impulso sexual, era exatamente criando espaços oníricos que depois vieram a transformar-se em coisas reais e conhecidíssimas através do Thomas Finland, não é? O chamado cruising nas matas, o sexo grupal, o sexo com o desconhecido. Portanto, há uma representação mental que se traduz num desvio daquilo que seria a partida
o mais imediato e mais natural, uma vez que isso é reprimido por essa sociedade que tu referiste uma coisa muito importante que eu ainda não tinha pensado, que há uma representação grupal da sociedade. E essa representação grupal da sociedade, que pode incluir esses indivíduos que não participam exatamente de todos os dados dessa mesma representação grupal, podem fazer divergir a sua mente e a sua libido para representações mentais, de modo a poderem ser de algum modo percepcionadas por essa representação grupal da sociedade. Não sei. Ficou mais claro esta por onde é que eu acho, por onde eu acho que pode ir o contributo deste conceito de catexis ou de catexia para este estudo das manifestações da sexualidade, ou seja, essa representação mental neste ponto específico, nesta tradução específica da não saciação da libido, devido a parâmetros e a padrões de repressão de conduta, por esta representação mental grupal, que é um conceito muito, muito interessante e muito importante, poderá estar exatamente na origem daquilo que, de modo cotidiano, não é manifestado em termos de conhecimento ou reconhecimento, mas que depois a arte, como a psicanálise, pode trazer à luz e levar indivíduos a verificarem que afinal não estão sozinhos em determinada evolução ou impulso. Não sei o que é que tu... Sim, mas nós nunca estamos sozinhos, não é? Pois, ou seja, mas é sempre, a mesma solidão é sempre feita por referência a outra. O que era o ermita medieval? Bom, era alguém que se isolava por referência a uma sociedade que pré-existia, do qual ele negava valores ou atribuía aspectos relacionados com a queda, a sua santificação passaria por essa recusa, mas tem que haver sempre qualquer coisa que se recusa, não é? Portanto, ele não existe o ermita sozinho, tal como não existe para utilizar uma frase do Winnicott, mais ou menos assim, o bebê não é uma coisa que exista. Não existe o bebê na relação com... E no conceito. E no conceito, e da mesma forma que não existe o pai e a mãe, no sentido em que são os filhos que fazem o pai e a mãe. Não é? Portanto, mais tarde, quando eles começam a ter... Portanto, logo daí, portanto, nós estamos inscritos num conjunto que não é só de relações sociais, são de relações psíquicas. São de relações. Aliás, também utilizaste aí uma articulação de conceitos que me levaram aqui a pensar que a produção de conhecimento só é possível porque ela parte da informação de conhecimento. É neste sentido que eu também utilizei o de estar sozinho. Quando eu digo estar sozinho é quando uma pessoa cresce a pensar eu sou anormal, mas ninguém é como eu, porque é que eu sinto isto, porque é que me apetece aquilo, mas... e de repente vai haver um filme, ou um quadro, ou uma peça de teatro, ou houve uma música que é composta num momento de tempestade interior, como a Nona Sinfonia de Beethoven, e sente que há algo ali identificável e relacionável. É nesse sentido que se quebra um bocadinho dessa solidão, e isso é um passaporte que é dado pela arte e também pela psicanálise, porque a psicanálise, partindo do autoconhecimento, partindo do autoconhecimento daquela sessão, parte de um conjunto coletivo de conhecimentos, não é? Numa pluralidade de conhecimentos. Sim. Se pegarmos neste axioma da produção do conhecimento, só é possível partindo da informação do conhecimento. Sim, o que a psicanálise faz, é uma boa maneira, ou seja, na sua origem tem uma componente darwiniana, porque Darwin influenciou muito Freud no seu processo de construção teórico. O que a psicanálise foi fazendo foi identificar processos que já lá estavam, quer dizer, dando e fazendo o reconhecimento destes processos no sentido em que, por exemplo,
Não é por acaso que um dos aspectos estruturantes da teoria psicanalítica, como seja o Édipo, encontra a sua tradução, o Freud encontra a sua tradução e chama-lhe Édipo precisamente a partir da peça de Sófocles e do mito, não é? Ou seja, ele próprio diz, bom, isto já lá estava, isto já existe, a arte já tinha traduzido isto de alguma maneira. Como traduziu outras coisas, para além do Édipo, traduziu aliás, nessa família pode-se logo encontrar três complexos, não é? Porque para além do complexo de Édipo, há o complexo de Jocasta, há o complexo de Laio e o complexo, ou seja, o que é que leva os pais a matarem os filhos? O que é que leva as mães a terem desejos incestuosos? O que é que conduz ao incesto? Sendo que E o que é que leva um filho a matar o pai para ficar por causa do poder, porque também desconhece uma série de premissas. Sim, os filhos matarem os pais é o que é suposto acontecer de alguma maneira, nem que seja psiquicamente, isso deverá acontecer. Agora, a questão é o próprio narcisismo, não é? Portanto, a questão de Narciso. A catexia está muito associada a isso, não é? Ao Édio, ao narcisismo, não é? Tem ali umas zonas em que está muito associado, não no sentido patológico, não no sentido da conversa de café, não é? Aquilo foi um narcisismo, mas no sentido de que há uma preocupação com a saciação do próprio físico, não é? Como da fome, não é? Vamos lá ver. Costuma-se dizer que há quem diga, não é? Eu partilho um pouco dessa opinião, mas há quem diga que a patologia ou doença mental é um excesso de coisas que todos nós temos. Portanto, de acordo com Bion, nós temos os nossos núcleos psicóticos, persecutórios, narcísicos, neuróticos, depressivos, obsessivos, etc. Portanto, todos nós temos, digamos, todas as nossas patologias, digamos assim. Todos os nossos conteúdos, todos os Pronto. Sejamos suaves. Portanto, mas de alguma maneira temos cá tudo isso, não é? A questão é, e manifestam sob formas de mecanismos adaptativos. Porque, vamos lá ver, cada vez mais, e até a medicina está neste mas cada vez mais o que se pensa, ou seja, que os processos de adoecer e dos processos são formas, são tentativas de preservação ou da manutenção da vida. Ou seja, não estão lá para nos matarem, estão lá para nos podermos morrer mais tarde que puder. Não é? São mecanismos que, de alguma forma, adoecemos, mas que conseguem-nos prolongar a vida, estarão ao serviço da vida, mesmo que isso implique, às vezes, desequilíbrios. A mesma coisa com o sofrimento mental. O sofrimento mental, muitas das vezes, e aqui nestas coisas não há regras absolutas nem leis, portanto estamos a falar daquilo que é humano e, portanto, quando o objeto de estudo somos nós próprios, a nossa capacidade de focagem e de observação distorce-se muito, mas aquilo que nos acontece é que, por vezes, começamos a sofrer por mecanismos que, de alguma forma, eles já foram úteis e já nos protegeram no passado. Ou seja, já foi importante termos sido obsessivos num determinado momento da nossa vida, ou termos tido a necessidade de organizar o nosso pensamento de uma forma muito rigidificada e às vezes com espaço para intromissões inquietantes. Vou me referir a um traço obsessivo muito comum, que são os pensamentos intrusivos, o medo que aconteça alguma coisa de mal a alguém. Portanto, mas em algum momento da nossa vida este mecanismo já foi importante. Mas agora, hoje, que é quando
ele nos faz sofrer, ele está desajustado de alguma maneira àquilo que é depois o confronto ou a adaptação que era suposto fazer à realidade. Por exemplo, porque se torna repetitivo, porque se torna muito, muito intrusivo, e quanto mais lutamos para não pensar na coisa, mais a coisa aparece. Bom, estas situações. Portanto, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que nós fomos todos, de alguma maneira, na nossa infância, ao longo do nosso desenvolvimento, abrigando todos estes personagens com todos estes complexos. Fossem Édipos, fossem as fúrias, fossem a nossa necessidade de destruição e de ódio, e coisas que depois fomos construindo e também aplacando. E há pouco falavas do polícia interno, que o Freud deu o nome de superego. E também que é um processo mental muito poderoso, com raízes muito, muito intrincadas dentro do inconsciente, mas que é construído socialmente, sim. É construído através da incorporação dos proibidos, da incorporação das faltas e da culpa. Mecanismo esse que tem como função impedir a expressão das nossas tendências mais violentas e mais destrutivas e mais abusivas, o que quer que seja. Portanto, é destes personagens que nós todos, de alguma maneira, trazemos, que a McDougall fala. Assim. Podemos pegar aqui neste conceito do adaptativo, que me agrada bastante pela pluralidade de aplicações que ele pode ter. Por exemplo, o instinto adaptativo, podemos falar do instinto adaptativo, não é, do ser humano, que é um instinto de sobrevivência, mas que quando ele tem dois caminhos, não é como no Bali há sempre dois caminhos só, não é? O do bem e do mal, quando ele tem dois caminhos e tem que escolher um, regra geral, por causa deste instinto adaptativo, ele escolhe aquele que menos se adequa à sua liberdade e à sua realização enquanto ser, ou seja, no caso específico da sexualidade, todas as repressões, daqui a bocadinho já vou também colocar uma outra questão por causa do Édipo e por causa de teres referido também uma condição muito pertinente, que são as diferenças geográficas e políticas. No caso da sexualidade especificamente, ao crescer, para melhor ser integrado, melhor ser aceite, o ser humano escolhe a máscara, a persona, não é? Portanto, a sua forma de se adaptar é camaleónica, não é? Uma camuflagem. E isso vai levar notoriamente a uma série de irregularidades de comportamento que podem ter efeitos e consequências muito nefastos para a própria sociedade e para o próprio. De qualquer modo, quando ele opta por isto, é necessário, para haver uma possibilidade de regresso a um estado anterior, é necessário que haja o contacto com algo que para ele tenha alguma similaridade com aquilo que ele reprimiu e que o faça de algum modo pensar que afinal, se calhar essa repressão a 100% não será tão necessária ou tão essencial para ele ser aceite, para ser essa coisa, esse conceito de ser amado, que é apenas uma palavra mais bonita, para ser aceite, para se sentir integrado neste tal sentido adaptativo. Mas pegando na questão do Édipo e da questão de Freud, quando vai buscar a partir do Sófocles, que fixa um mito, não é? Que fixa um mito de uma construção da sociedade grega.
Nós podemos ter como referência que até aos anos 80 o incesto era considerado o único tabu universal. Era considerado, mesmo antropologicamente, o único tabu universal. Em todas as sociedades no mundo era impraticável. Mas a partir do final... Porque existia. Exatamente, mas a partir do final dos anos 90, final reconheceu-se que não era tabu, inclusive que havia variedíssimas tribos e comunidades em que era uma questão crucial para se manter não só o código genético, como o poder, como o território, etc. Portanto, se eu apresentar... há um filme que é Warzone, que é um filme irlandês sobre um pai que comete incesto com a filha e depois vem-se a perceber que também com o filho. Portanto, neste caso eu estou a ver mais do ponto de vista do pai, porque normalmente temos tendência a ir defender ou olhar mais para a vítima e não considerar também o predador como uma vítima. Não é porque cai numa ratoeira porque tem uma pulsão sexual que está codificada como não execuível. Se eu for apresentar esse filme, podia ser uma peça, no Ocidente, ele pode não ter de todo o mesmo alcance que terá no Oriente e muito menos nessas tribos ou comunidades nas quais é uma prática aceita e comum. Ou seja, a mesma referência tem sempre, tal e qual como na psicanálise, a psicanálise, não é? Na corrente inglesa e na corrente francesa, também tem divergências e também tem diferenças graves, consoante o seu estado, tempo, espaço geográfico e político. Portanto, estas mesmas sexualidades que são referidas aqui podem não ser de todo noutro espaço geográfico e político. E é nesse sentido que a arte está de braços cruzados com a psicanálise, chateados com a psicanálise, porque é necessário, de algum modo, destituir o medo associado às represálias, porque é isso que torna inativo o pensamento sobre, o olhar sobre determinada natureza. E quando fica inativo, ou quando fica dominado pelo medo, esse olhar não vai fundo e não consegue, de modo nenhum, devolver algum equilíbrio. Não sei o que algum equilíbrio, não só a esse indivíduo, mas no grupo em que esse indivíduo está inserido. É o que tu consideras sobre isto? Sim, mas a questão... O importante é notar que existe, ou seja, é assim que se passa. A questão do Édipo não é a questão do proibido, nem é a questão do... Mas é a questão da tomada de consciência. E essa é que é, digamos, para o Freud e para os outros psicanalíticos que seguiram, será a tomada de consciência de si próprio, que acontece no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento e no desenvolvimento infantil. Isso quer dizer que essa tomada de consciência acontece em relação com outros que estão lá. E que essas relações têm matizes diferentes e têm dimensões diferentes. E sim, o proibido existe. Na nossa sociedade será este, nessas tribos serão outros, mas existirão com certeza outros proibidos. Não exatamente essa configuração. A organização grupal da sociedade, não é? Mas o proibido, o tabu, isso remete para qualquer coisa de que é incorporado e que é introjetado dentro do próprio sujeito. Sim,
há sociedades em que o pai não toca na filha nem tem qualquer relação com a filha. Mas os irmãos já podem tocar. E os irmãos já podem, então, depois na dimensão masculina e feminina... Os irmãos não, mas os primos já podem. Pronto, há muitas configurações, mas em todas elas existem estas dimensões do proibido e do permissivo, que não quer dizer que seja não quer dizer que esteja instituído, que seja certo ou errado, mas há um permissivo. E, portanto, estas dimensões são dimensões que... Qual é a questão aqui para a psicanálise? Como é que se dão estas incorporações, ou como é que são construídas estas dimensões? Há pouco estavas a dizer acerca da defesa e do narcisismo. Pois, a questão, porque é que estão lá as defesas? As defesas estão lá para proteger, naturalmente, não é? Por isso, quando alguém tenta iniciar um processo terapêutico, vai ter muita resistência no início, porque sabe que aquela defesa lhe está a fazer mal, causar sofrimento, mas tem sempre, durante algum tempo, muita sensação que, se abandonar aquela defesa, vai ficar desprotegido e vai ficar exposto. É aquilo que Freud chamou resistência. E depois, então, o que é que as defesas estão a proteger? Bom, estão a proteger algo que todos nós, de alguma maneira, sentimos como muito frágil, que é o nosso eu. O íntimo. O nosso íntimo. E que, de alguma maneira, sentimos sempre que pode ser atacado, pode ser... Vamos lá ver. Há uma diferença entre o narcisismo e digamos, o narcísico, digamos assim. O narcisismo todos nós temos, de alguma maneira, porque isso corresponde a qualquer coisa de nosso, de íntimo e de gostável. A autoestima é um bocado... A autoestima já é um construto. Já é um construto. A autoestima é qualquer coisa que funciona um bocadinho... A autoestima... seria para funcionar bem, seria uma espécie de rióstato, de mecanismo compensador, não é? Mecanismo de compensação, ou seja, quando nós fazemos uma asneira e coisa, evitar, não foi assim tão mal. Ou se a gente fez coisa, tem calma, fica lá mais modesto, fica, pronto. Faz assim Agora, quando se desajusta, sim, é aquilo que comumente se chama baixa autoestima, ou é aquilo que se confunde com o não gostar de si próprio, ou não gostar de aspectos de si mesmo. E a proposta da psicanálise, em termos de cura, digamos assim, é sempre na linha da integração, na linha de acolher todas estas dimensões. Um espectador... Quando eu digo espectador, é alguém que vai espectar, e portanto vai ver, seja o que for, não tem que ser propriamente num espaço mal iluminado ou fechado, mas quando um espectador tem consciência de algo que lhe está, que continua premente, não é? Continua patente, que já não é só latente, é patente, e que se sente diminuído por isso no olhar exterior, ele poderá, agora sim, vou trazer isto mais para um espectador, mais para uma sala, não é, fechada, às escuras, com outros espectadores, mas que está a ver uma obra de arte, na qual surgem, de modo mais ou menos evidente, indícios de que há algo similar em outros patamares de outras sociedades com os quais ele se identifica, ou pelo menos dos quais ele se aproxima. Qual é a diferença entre o que tu consideras que pode acontecer quando termina esse ato de espectáculo, como resultado nesse espectador, e depois de uma sessão de psicanálise, na qual ele, a falar com o psicanalista, com o terapeuta, se expõe sem saber se existe ou não algo reflexo e com
elementos minimamente paralelos. Então, olha, não vou responder, eu vou-te ler aqui duas frases da Joyce bom. McDowell, porque pronto, talvez esclareça aqui, que é, portanto, diz ela no início lá do Theatres of the Mind, se o mundo é um palco, como frase do Shakespeare, não é? E todos os homens e mulheres são meros atores, esse facto expressa a convicção profunda de que Shakespeare, de que não conseguimos escapar aos papéis que são essencialmente os nossos. Cada um de nós é atraído para o desenrolar de um drama de vida, onde a trama se revela perturbadoramente repetitiva, e em que cada um de nós, agora faço um salto, abriga no seu universo interior um certo número de personagens, partes de nós próprios, que por vezes atuam em contradição entre si, causando sofrimento. Estas personagens têm origem na vivência dramática das nossas infâncias. Um drama escrito há muitos anos por um eu infantil que luta por sobreviver num mundo adulto cujas convenções do drama são muito diferentes das suas. O que é que acontece numa sessão psicanalítica é qualquer coisa de muito semelhante, sim. É qualquer coisa de assistir e participar ao mesmo tempo nesta peça teatral, neste drama em que a chave de leitura, e porquê que estão lá dois ou mais, mas porquê que estão no mínimo lá dois? Bom, porque, tal como dizia o Peter Brook, não é? Para existir teatro, basta ver conferência de dois, não é? Um espaço vazio e alguém para ver. Exatamente. Portanto, este encontro de dois e que não... Estava a dizer, sim, existe o ato de olhar sobre, mas não é nunca um ato passivo, nem é nunca um ato sem uma implicação. Sem implicação do quê? Porque o instrumento de um psicanalista, do psicoterapeuta psicanalítico, é o seu próprio corpo e as suas próprias vivências, enquanto também representações e capacidade de sentir empatia com o que está a acontecer com quem apresenta o seu drama. Portanto, se quiseres, existe uma dimensão comum, sim, que é esta dimensão do reconhecimento, de nos reconhecermos de nos reconhecermos ali, de aquele lugar ser também um lugar que pode ser nosso e pode transformar-se no nosso. Não é... e o que é que acontece num drama? Quer dizer, quando se fala de uma psicanálise mais relacional, fala-se exatamente de uma relação. Fala-se de uma psicanálise em que o analista não é um ser distante ou ia dizer indiferente, mas não é indiferente, a palavra é neutral. O princípio de neutralidade que era defendido muito inicialmente. Não é assim, porque o que é convocado são duas experiências e duas vivências e duas pessoas. Portanto, neste momento a técnica psicanalítica já não senta no... O psicanalista é um ouvinte, não representa um ouvinte, é mesmo um ouvinte, não é? De qualquer modo, parece-me que há aqui uma diferença que mais imediatamente me ocorre, é que enquanto eu vou ver um objeto artístico e não sei o que é que vai surgir, o que é que ele vai configurar, e de repente sou surpreendido por algo que me fala diretamente, para me dirigir a uma sessão de psicanálise tem que ser exatamente o oposto. Eu tenho que já saber o que é que me perturba para ir questionar porque é que isso me perturba. Ou seja, enquanto ali aquilo surge e eu penso, espera lá, afinal isto não é só comigo, não para uma sessão como psicanalista, eu tenho que partir do princípio, isto acontece comigo, eu sinto-me mal por isto, tenho que ir. É uma diferença que de algum modo faz muito sentido. Estou aqui a pensar no caso da Lolita do Nabokov, não é?
um homem mais velho ou uma mulher mais velha que tenham tido a experiência de serem de modo efetivo seduzidos por alguém cuja idade participava do que era ilegal, completamente, e vai ver, ou lê o livro, ou vai ver o filme do Kubrick, diz, espera lá, isto afinal é matéria. Como dizia, há um poema acho que, não sei se era do próprio Bob Wilson, mas isto não é um poema sobre Molière. Molière não é matéria de poesia, Molière é matéria de medicina, não é por ser ator. Portanto, ele chega ali e diz, espera lá, isto é matéria de medicina. Isto que já me aconteceu é matéria de medicina nesse sentido de medicina / ciência, antes de ser separado, não é, de conhecimento. No caso da psicanálise, ele surgiria lá e dizia, doutor, desculpe lá, aconteceu-me isto assim, mas eu não percebo se sou eu que estou a ler mal os indícios, como é que isso, por exemplo, como é que tu reagirias a uma pessoa que te aparecesse com este tipo de questões, ou com este tipo de questão? No sentido das consequências estéticas, éticas e políticas, qual é a diferença que tu consideras mais imediatas entre o ato de usufruir ou consumir arte e o ato de ir direcionado para a ideia de que é pathos? Eu não sei se parece-me haver aqui duas questões, ou seja, se estamos numa situação em que, como no livro e no filme, a arte imita a vida, ou numa situação clínica em que a vida imita a arte. Olha, sim, podemos começar por aí. Bom, é mais prático, mas sim. Vamos lá ver. O que interessa essencialmente é o que é que se está a passar. Ou seja, estamos a falar exatamente do quê? Estamos a falar exatamente de coisas que acontecem psiquicamente, internamente, ou estamos a falar de coisas que acontecem em ato? E isto, claro que, obviamente, a psicanálise não é uma bolha estanque fora portanto, está obrigada aos mesmos critérios éticos que qualquer ato. Agora, vamos pegar da questão da fantasia. A questão da fantasia é, então, a fantasia está lá e ela está investida, está com a sua catexis ali bem firmada. Então, o que é que se está ali a passar? Porque necessariamente esta fantasia há de estar ao serviço de qualquer necessidade que a pessoa tem, de qualquer coisa que foi interiorizada, ou aprendida, ou vivenciada, ou o que seja. Mas, de alguma maneira, isto corresponde a qualquer coisa que ficou lá marcado e que exerce sobre o sujeito um fascínio, um peso e, às vezes, uma culpa muito grande. Recalcamento. Às vezes não é... Sim, às vezes... Há várias coisas que podem acontecer, nomeadamente, é muito frequente, certos pensamentos terem só e simplesmente a função de serem punitivos ao sujeito, exercerem a sua função punitiva, a sua função... ou seja, eles cumprem essa função, desarranjam por causa disso, causam sofrimento. E eles têm sempre uma dupla vertente, porque eles estão ao serviço ao mesmo tempo de uma excitação, qualquer coisa que é excitatório, mas também ao serviço daquilo que é
algo que foi aprendido e interiorizado de muitas maneiras sobre a necessidade de cumprir com esta punição ou cumprir com esta falha. Por exemplo, pode acontecer que para certas crianças que presenciaram a violência, e a violência muitas vezes pode não ter sido diretamente com elas, pode ter sido na direção de alguém, que isso fique de tal maneira inscrito que elas próprias se possam encontrar numa dimensão de ambivalência entre o desejo de exercício dessa violência ou como sujeitos originários ou causadores dessa mesma violência. E pode ter sido lá um episódio, umas situações de violência lá dos pais ou de outras coisas. Pode-se inscrever na história de vida interna e psíquica como qualquer coisa muito pouco palpável, pouco identificável, mas que depois pode corporizar-se com pensamentos que são, por vezes, cumprem uma tarefa punitiva. É muito frequente. Normalmente existe um ciclo de emocional facilmente identificado, não é? Nós sabemos que por debaixo de cada raiva há sempre uma tristeza e para impedir a exteriorização dessa raiva há sempre uma culpa. E, portanto, muitas vezes o mecanismo é, se existe uma culpa, é porque há um culpado, e o culpado sou eu, porque estou a sentir a culpa. Então, se há um culpado, há um castigo, e esse castigo tem que ser dirigido a mim. Então, posso fazer muitas coisas, desde autossabotar-me, falhar nos meus propósitos de vida, colocar-me em situações de relação com os outros em que fico no lugar de bode expiatório, etc. Isto pode depois configurar-se de muitas maneiras. Mas, subjacente a este estado, existe um palco e existe um teatro interno onde, há algures, esta criança pode ter sentido que a culpa era dela. Do quê? Não sabemos, mas a culpa era dela. Como a maior parte das questões católicas não é assim. Repara, há muitas vezes, por exemplo, as crianças só se conhecem a partir do momento em que estão cá, não é? Mas têm fantasias. Uma criança que vê pais em grandes lutas e em guerras pode facilmente, hoje se calhar menos, mas poderia facilmente acreditar que estes pais que hoje se dão mal, tiveram que se dar bem algures no passado porque eu nasci. Eu estou cá. Eles amaram-se. Então porquê é que eles agora se dão mal? Então porque eu nasci. E portanto é fácil, as coisas podem se perpetuar. São casos tipo. Isto são coisas muito grosseiras, explicado assim é um bocadinho. Sim, mas estamos a falar de modelos de casos tipo mesmo. Cada caso será um caso. E portanto é muito fácil aqui esta incursão. Mas será só isto? Não, porque as coisas são sempre mais complexas. Porque nesta dimensão entra também os próprios aspectos relacionais, de se sentir mais próximo ou mais distante do outro, mais identificado com um ou desejar mais um ou desejar mais outro, e os ódios também que acompanham estes movimentos. O ódio pode ir até à destruição do outro progenitor que está ali. E, portanto, o que vale é que nós somos uma trama bastante complexa e bastante extraordinária. Muito obrigado, de qualquer modo, fica aqui um bocadinho mais claro, porque que tanto o Freud como o Jung escreveram tratados sobre os artistas
e a psique, porque de facto também é preciso ter tido um percurso de algum modo acidentado no sentido do que é comumente aceito, para depois poder falar sobre isso e, nesse sentido, abrir portas para alguma purga, alguma catharsis. E também não podemos esquecer aqui uma coisa, um elemento muito importante: a psicanálise cresce de braço dado com o pensamento e o sistema stanislavskiano, a partir do qual se pretendem outras premissas na atuação e no trabalho do ator, de modo muito mais psicológico e de modo muito mais interno e muito mais ligado às suas pulsões e estímulos. Portanto, naturalmente, ambas as instâncias terão tido perseguições muito semelhantes, mesmo que em tempos e espaços diferentes e utilizando mecanismos diferentes para facilitar essa perseguição, como o caso de Freud ser judeu e ser sido por isso que ele foi perseguido e não por causa da psicanálise. Mas muito obrigado. Fica assim, eu espero um bocadinho mais clara este meu interesse pelas consequências estéticas, éticas e políticas destas manifestações das sexualidades, tal e qual como também a própria psicanálise tem consequências estéticas, éticas e políticas, porque de algum modo intervém e interfere na sociedade com o modus operandi, com o modus vivendi das pessoas. Quero agradecer muito ao Cinta ter tido a disponibilidade para integrar este ciclo que, infelizmente, nesta época está a ter muito pouco, como quase tudo, não é? Quase tudo que é presencial, está a ter muito menos adesão, mas como depois ficará online, eu acredito que depois haverá uma maior ligação das pessoas. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão ao Rui a partir deste momento. Ou se ficou claro. Eu só tenho aqui uma questão que gosto sempre de colocar: como é que tu achas que agora, que a partir de agora, a arte pode continuar a dialogar com o espectador, sobretudo sobre as questões das sexualidades e da sexualidade, e mesmo do sexo, num período pós-pandémico? O conhecimento é sempre debruçado sobre o passado, não é? Conhecer o passado para perceber o futuro e tentar ter um alcance, para perceber o presente e tentar ter um alcance sobre o futuro, mas neste momento o passado pode nos ajudar a perceber o presente, mas não nos deixa ter nenhum alcance sobre o futuro. Tens alguma carta na manga que possa dar uma luz às pessoas? Vamos lá ver. Eu acho que a arte sempre foi sexual, ou seja, como dizias e bem, o nosso psiquismo não funciona em compartimentos estanques, não é? E o nosso principal órgão sexual é a nossa mente. Portanto, é lá onde estão... É a zona mais erótica, não é? É a fonte dos nossos desejos, das nossas fantasias, da nossa excitação, etc. Portanto, naquele processo que vai do corpo até à mente, há o processo que vai da mente até ao corpo. E, portanto, estes processos nunca são unívocos. E uma coisa que a mente faz, e é isso, digamos, que foi a sua vantagem adaptativa, é a construção de cenários e de previsões sobre o que é que pode acontecer. Nós estamos sempre a fazer isto, não é? Mesmo em relação ao passado. É muito frequente nós dizermos, olha, se calhar daqui a 2 horas vou estar em casa e lembrar, devia ter dito assim, eu devia ter dito aquilo, esqueci-me de dizer aquilo outro. Portanto, cenários antecipatórios. É o mesmo mecanismo como nós fazemos para a frente sobre seguir como é que vai acontecer, como hoje de manhã, se calhar estava a pensar como é que vai ser a conferência, que pessoas é que lá estarão.
isto agora lembrei-me também, a McDougall tem um artigo sobre a criatividade e a produção artística, e onde ela define 4 problemas, digamos, 4 aspectos com que o artista se depara. 2 seriam externos, exteriores a ele. Um deles seria o confronto com a matéria e com o meio de expressão artística. E isso é visível, segundo ela, pela forma como muitos artistas escolhem, às vezes, meios alternativos, como se que, às vezes, a sua necessidade de expressão não é... pode ser vivenciada como limitada, às vezes, por determinados suportes. Segundo ela, isso explicaria porque é que há escritores que passam a realizadores ou a pintores ou desenvolvem várias formas de expressão artística. O segundo aspecto teria que ver com o público, com a percepção deste público fantasiado ou imaginado, que atravessa também. E depois 2 aspectos também interiores. O primeiro prende-se com a capacidade de recitar as personagens e vivências da infância, nomeadamente aquilo que ela refere como algo central na criação artística, que é a possibilidade de se revisitar na origem da sua bissexualidade psíquica. Ou seja, em qualquer processo criativo, segundo ela, esta bissexualidade estaria implicada. E que isso permitiria sempre sermos vários personagens, lá está, em qualquer momento. Portanto, e o terceiro e o quarto aspecto, portanto, para além desta confrontação, e também depois com aspectos vivenciais relacionados com as próprias fantasias ligadas aos estádios pré-edipianos, portanto, como é que isso poderia de alguma forma ser incorporado. Ela também depois fala de como é que isso é vivenciado internamente pelo próprio artista. Portanto, de alguma maneira, estes quatro elementos estariam sempre atuantes, segundo ela, nesta questão da criação. Agora, o que é que isto se traduz? Isto traduz-se necessariamente que a arte emerge de uma necessidade de expressão, de uma necessidade, segundo para a McDougall, é a expressão não pode ter outra expressão, não tem outra expressão senão o seu caráter violento. Ou seja, é de violência que estaríamos aqui a tratar. Portanto, a arte participa de qualquer coisa de ruptura e de destrutivo, de alguma forma, nomeadamente da destruição. Nós vemos isso com muita facilidade quando observamos crianças e vemos que a criança está ali a montar uma coisinha, não é? Pôr os blocos em cima, olha para aquilo e de repente começa a patar. Também há alguns escritores com a primeira página ou a segunda página. Pronto, e alguns destroem manuscritos inteiros. Bem, mas isso há qualquer coisa do impulso violento para envolvido na criatividade e estes tempos, ou seja, estes tempos que são de incerteza, são tempos que convocam também muito a alguns desses aspectos. A questão é como é que nós vamos fazer a gestão destas dimensões, porque algo que é já sabido é que uma das questões mais destrutivas, lá está, até socialmente, tem a ver com a repressão da agressividade e da violência, não é? Então, como é que nós conseguimos, de alguma maneira, canalizar os nossos instintos de maneira a que eles sejam, de facto, produtivos e não andemos a descarregar a nossa agressividade uns com os outros, no trânsito, nas redes sociais, nos movimentos políticos extremistas, né? Ou seja, como é que podemos transformar esta nossa violência?
E eu diria que aqui recai sobre a arte, então, esta responsabilidade. Porque, então, enquanto ato que envolve qualquer coisa desta ordem da violência, terá necessariamente que implicar-se nesta dimensão. E a sexualidade também, ela própria, é um ato de violência. Sim. A própria violência está, enfim, os corpos. A violência é qualquer coisa que altera o percurso, não tem que ser uma coisa completamente feroz e abrupta. De qualquer modo, agora no período pós-pandémico, só para fechar com algum humor, eu acredito que a maior parte das pessoas que almejam a saúde, sobretudo, vão ter a fantasia que já vimos em alguns filmes do Spielberg, de extraterrestres, que é só assim, com uma maior distância, não tocam em ninguém, nem nada, e têm toda uma descarga emotiva sexual. Muito obrigado por terem vindo. Espero que tenha sido do vosso agrado. Obrigado, Rui. Obrigado, António. Obrigado.